Paz e bem a todos. Alexandre de Moraes concede medida liminar para suspender decretos do Presidente da República que reduziu a alíquota do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, em 35%. Os decretos reduziram a carga tributária em 35% sobre produtos industrializados. Todavia, o Partido Solidariedade entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade em face dos decretos, argumentando que a redução do IPI para os produtos que fazem parte da Zona Franca de Manaus geraria um dano grave às empresas que produzem na Zona Franca. Pediu liminar concernente apenas a redução para os produtos da Zona Franca de Manaus, e o ministro Alexandre de Moraes concedeu a liminar que fora pedido pelo Partido Solidariedade. A grande questão é: a Zona Franca de Manaus foi criada em 1957. E o artigo 40 das disposições constitucionais transitórias, ele expressa o seguinte: é mantida a Zona Franca de Manaus com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação e de incentivos fiscais, pelo prazo de 25 anos, a partir da promulgação da Constituição Federal. Ou seja, a Constituição foi promulgada em 1988, e em 2013, a Zona Franca de Manaus passaria a pagar os mesmos impostos que as demais regiões do Brasil. E isso está condizente porque o título da Constituição, em que está o artigo 40, é Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O que é transitórias? É algo que tem prazo para ser finalizado. O prazo seria em 2013. Todavia, os nossos iluminados deputados e senadores, em 2003, aprovaram a emenda constitucional 42, estendendo o prazo final da Zona Franca de Manaus em 10 anos. Ou seja, a Zona Franca de Manaus passaria a pagar os mesmos impostos das demais regiões do país a partir de 2023. Todavia, mais uma vez, os iluminados deputados e senadores, eles fizeram outra emenda constitucional, a de número 83 de 2014, acrescentando mais 50 anos o prazo para os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Ou seja, agora a Zona Franca de Manaus vai ter os benefícios até 2073. O que percebemos dos nossos congressistas é que os atos de disposições transitórias passaram a ser permanentes. E se é permanente, não tem que ficar nas disposições transitórias, muda logo o título, certo?
muda o título de atos das disposições constitucionais transitórias para ato das disposições constitucionais permanente. Porque o que vocês estão fazendo é isso, colocando algo que era transitório para ser permanente. Com todo respeito à decisão do ministro, mas redução de imposto no momento de pandemia e de guerra em que vivemos grita muito mais alto do que o direito da Zona Franca de Manaus. A decisão do ministro foi fundamentada, a petição do Partido Solidariedade também foi bem fundamentada, muito bem feita a petição, por sinal. Todavia, tem que se levar em conta algo importante, o momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo. A redução, e digo, a Zona Franca de Manaus goza de isenção tributária, não paga nada sobre determinados produtos. Os decretos do presidente não reduziram a zero, com exceção de algum de concentrados que foi a zero. Neste caso, sim, deveria ter uma contrapartida para a Zona Franca de Manaus. Todavia, a redução em 35% das alíquotas não zerou. E não vejo como dificultador ou dificuldade para as empresas da Zona Franca de Manaus. Redução em 35% da alíquota não é zero. E no momento em que estamos, com certeza, temos sim um fundamento econômico, um fundamento social, que, com certeza, gera a manutenção de empregos e um alívio no bolso do trabalhador brasileiro, que com a decisão do ministro vai pagar a alíquota cheia do IPI sobre produtos industrializados, que antes estava reduzido em 35%. É evidente que a Zona Franca de Manaus tem que ser discutida. Não pode os deputados e senadores, a cada ano que se aproxima do vencimento do prazo, estender por longos períodos. Antes era 2013 e tinha que acabar em 2013 porque o legislador constituinte, que elaborou a Constituição, ele entendeu que seria 25 anos suficiente para que a Zona Franca de Manaus se igualasse com as demais regiões do Brasil. E hoje eu digo que já está, com certeza, em pé de igualdade. Não se justifica mais essa benesse para a Zona Franca de Manaus. Está, sim, criando algo permanente quando a Constituição diz que seria transitório. É lamentável a interferência do Poder Judiciário, mais uma vez, em atos do Poder Executivo. Seria melhor o STF e os partidos de esquerda tirarem logo o Bolsonaro do poder, já que quem está mandando no Brasil com as canetadas insistentes e rotineiramente interferindo nas decisões do executivo é o judiciário. Fica difícil governar um país, e principalmente em um momento pós-pandemia, em um momento de guerra, com a inflação tomando conta do mundo inteiro e o STF cada vez mais decidindo contra a população brasileira, decidindo com fundamentos políticos partidários. Sim, as decisões apenas para o lado da esquerda. As decisões do STF têm pendência para a esquerda. Isso é evidente. Não tem um equilíbrio. Decisões que, na maioria das vezes,
fogem à legalidade, fogem à constitucionalidade, interpretações abrangentes, quando a letra da Constituição diz de forma cristalina que é atos transitórios, não tem permanente. Portanto, é lamentável. Temos que lamentar pela interferência insistente que o judiciário vem fazendo no poder executivo brasileiro e, mais recentemente, no poder legislativo. Temos deputados passando dificuldades com as decisões do STF, temos agora um senador que também está passando dificuldade pelas suas expressões e palavras e votos. Dias difíceis, dias que vivemos em que o ativismo judicial está trabalhando contra a nossa sofrida nação brasileira. Só temos que lamentar, chorar e dizer que aguardamos dias melhores, com certeza.